nossa história de missões, na verdade, começou em agosto de 2019, só que até então a gente não sabia que esse era o motivo principal. Foi quando o Alan ele decidiu começar a enviar currículos para as empresas da Europa, e eu falei que eu apoiava ele dessa decisão dele. O nosso momento, pelo menos em casal, em família, a gente só entendeu que a gente veio aqui para fazer, também tem uma missão, que Deus tinha um compromisso da gente aqui estar em Portugal. Foi com 6, 7 meses a gente estava aqui, que já estava junto com a Verbo da Vida. Porque antes disso a gente não imaginava o que ele estava fazendo aqui. Até porque em 1 mês e meio nós conseguimos vender tudo que nós tínhamos. E quando a gente viu, já estava dentro de Portugal. Porque nossos filhos tinham vindo antes do que a gente. Mas a palavra missão para mim, ela tem um valor um pouco maior do que a própria palavra. Que missões, para mim, começou há muito tempo atrás. E eu tava lembrando que na minha adolescência, eu era meio nojentinha, né? E as pessoas falavam assim pra mim: nossa, você vai fazer missões. E aí eu falava zoando: só se eu for fazer missões na Europa. Tipo, jamais que eu vou pra África, eu vou pra esses países. Tipo, pra mim é na Europa. E aí eu inconscientemente declarava uma coisa que hoje a gente está vivendo isso. E é muito louco que os sonhos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos sonhos. E muitas vezes a gente fala uma coisa teoricamente no natural, mas inspirado, e as coisas acontecem. E aqui estamos fazendo missões na Europa. Já estou em missões há um certo tempo, né? Fiz missões primeiro na Bolívia, Angola. Nós passamos também pelo Reino Unido, né, em Londres, depois Suécia, e agora estamos aqui em Portugal. Bom, não foi muito fácil. Logicamente, dava vontade de ir para o Brasil e ficar lá. Como eu estava trabalhando remoto, às vezes surgia a ideia de a gente ir para o Brasil para pelo menos ficar junto com a família, porque todo mundo estava passando por esse momento difícil, né? Então, pensava muito nisso. Mas eu acho que, como era um sonho que eu sempre tive no meu coração, eu não sei porquê, eu sei que sempre desde criança eu falava que eu queria morar fora do Brasil. E quando eu realmente consegui isso, eu pensava que eu tinha que estar ali, não sabia porquê, mas eu queria estar ali, eu queria estar aqui, aqui em Portugal. Apesar de tudo isso, eu sabia que era algo momentâneo. Aí eu comecei a entender o porquê dessa missão. Eu saí da minha zona de conforto do Brasil, vinha para Portugal para ver que você é dependente, eu sou dependente totalmente de Deus. Então aqui eu sei que eu estou no caminho certo. Mas eu sabia que existia algo que a gente deveria fazer aqui em Portugal e aqui na Europa. Que a gente não estaria vindo para cá simplesmente pela proposta profissional, mas a proposta profissional era o caminho para que nós chegássemos aqui, para fazer aquilo que Deus tinha para as nossas vidas, aquilo que Deus tinha de objetivo para as nossas vidas. E eu lembro que depois da gente orar, a gente tomou a decisão e falamos: não, nós vamos realmente para Portugal. Foi muito desafiante, porque muitos dos nossos familiares não nos apoiavam na decisão de vir. Muitos amigos, todo mundo achava muito louco: como assim, do nada vocês vão? E as coisas foram acontecendo. E eu lembro que quando eu falei pro meu antigo diretor, eu falei assim: olha, eu agradeço, me sinto honrado pela proposta, mas eu não posso aceitar. E ele: mas por quê? Por causa do dinheiro? Eu posso aumentar um pouco mais a proposta. E eu falei para ele assim: olha, eu não consigo te dar um motivo natural ou um motivo que você vá entender. O que eu posso te dizer é que, por mais que isso possa lhe parecer loucura, mas eu sei que eu preciso ir para lá. E eu preciso ir e eu vou. A gente vê que na palavra existem esses percursos, né? Quando José teve que sair com Jesus para outro lado, para o Egito, depois voltou. E nós estamos vendo assim o socorro de Deus, portas sendo abertas para a gente estar
na Europa para a gente ser suprido e para a gente fazer a obra de Deus. Então tem sido um prazer enorme estar aqui no Porto. Eu me sinto em casa. É um período ainda de adaptação, né? A gente está fazendo 1 ano que está aqui. E adaptação não só com o local, mas em termos de trabalho, de sustento, né? E de se situar também nos trabalhos da igreja, né? E está sendo muito bom. É um prazer servir na obra de Deus. Quando passou na metade do ano, foi quando a gente falou, não, a gente tem que ir atrás de uma igreja. E a gente quer uma igreja que a gente possa fazer dela a nossa família. E é o que a gente tem hoje. Foi quando a gente descobriu o Verbo. E no primeiro culto que a gente veio aqui no domingo de manhã, quando eu e o Alan a gente saiu depois do culto, ali na rampa, subindo no metro, a gente se olhou e a gente falou, é aqui, esse é o nosso lugar, é esse lugar que a gente vai fazer a nossa casa, né? Ali que a gente vai, eu tenho certeza que a gente vai encontrar pessoas que a gente vai poder contar e falar assim, eles são a nossa família aqui em Portugal. Nesse tempo que eu estava lá, eu tive a certeza que o meu lugar é aqui em Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, realmente eu não sabia. O que eu estou fazendo aqui? Eu me sentia uma agulha no palheiro, perdida. Ninguém vai me achar aqui. E quando eu passei esses 5 meses na Inglaterra, eu tive a certeza que o meu lugar, eu tinha que voltar para Portugal, porque o meu lugar é aqui. O propósito de Deus na minha vida está aqui. E eu tenho que estar aqui na igreja, Verbo da Vida Porto. Por mais que tudo isso começou com uma brincadeira na minha adolescência, que nós iríamos fazer missões na Europa, hoje realmente nós viemos aqui para fazer algo. Como o Guilherme falou, nós sempre soubemos que nós viríamos fazer algo muito além do nosso natural. O emprego, o visto, o trabalho, tudo isso era uma plataforma, era uma forma que o Senhor estava usando para que nós realmente fizéssemos o propósito maior, que era estar aqui para cuidar de vidas, cuidar de pessoas, tocar pessoas. Então, nós percebemos realmente que nós éramos missionários muito antes. Eu quero dizer que o dia Verbo da Vida de Missões é para despertar você que está aí na igreja, né? Que ouve falar, gosta de missões, mas que ainda não orou sobre isso, talvez nunca contribuiu. Se envolva, faça a sua parte, sabe? Comece a orar pelos missionários, comece a trazer ofertas para os missionários e comece você a dispor o seu coração para aí. Se Deus quiser você em outra nação, Ele vai te mostrar, Ele vai abrir as portas. Não coloque empecilhos, não veja as dificuldades, não olhe para os impedimentos. Só diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Ele vai te enviar.